você é apenas 10% humano. Isso mesmo, 90% do seu organismo é composto por micróbios. Ou seja, há 100 trilhões de micro-organismos que compõem o seu corpo, que faz você estar vivo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Este quadro, Livros em Cena, eu vou fazer uma leitura comentada de uma diversidade de livros que aborda temas relacionados ao corpo humano e hábitos de vida. E eu, como bióloga, professora e trabalho com práticas de consciência corporal, quero compartilhar aqui conhecimento de utilidade pública para que possamos conhecer melhor o nosso corpo e entender o que comemos, o ambiente que a gente vive e como isso interfere na nossa vida. E eu quis iniciar com esse livro, 10% Humano, da Lana Colen, que faz uma introdução dessa série de vídeos que eu vou fazer aqui neste quadro. Neste livro, como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente. A Lana Colen, a autora, ela é bióloga, e durante a sua graduação, ela fez um trabalho de campo numa floresta tropical na Malásia. Então, ela inicia o livro contando essa história, que aí ela foi picada por carrapatos, e isso levou a uma infecção que ela precisou tomar antibióticos. Então, ela ficou 8 anos tratando dessa infecção causada por carrapatos, só que gerou outros problemas de saúde na vida dela. E então, ela como pesquisadora, começou a estudar e mais a fundo por que aqueles problemas estavam acontecendo. Então, ela identificou que uma das causas, a maior causa, foi devido ao uso de antibióticos, que matou não só essas bactérias infecciosas, também as bactérias que existem no nosso organismo, que convivem com a gente, desde lá os primórdios, né? Então, no decorrer da existência humana, esses micro-organismos acompanham a nossa evolução, vem evoluindo junto com a gente, e a gente está vivo também graças a esses micro-organismos, e a gente vive então essa relação simbiótica e de cooperação. E essa diversidade de micro-organismos que habita dentro do nosso organismo é chamado de microbiota ou microbioma, né? Então, ali esse ecossistema, existe na nossa pele uma diversidade de ecossistemas onde habita esses micro-organismos. E quando eu falo de micro-organismos, eu falo de bactérias, que está mais abundante, mas também tem os fungos, né, os levedos e também algumas arqueias. Mas a gente vai tratar aqui, vai falar mais a respeito dessas bactérias. A autora, na introdução do livro, ela traz o conhecimento desses micro-organismos, já mostrando a importância. Ela fala do nosso cocô, ela fala de alguns órgãos e principalmente do nosso intestino. Então, eu vou explicar aqui também, juntar com o conhecimento que eu já adquiri de outras fontes, mas tudo que eu vou trazer aqui aborda aqui dentro desse livro. E antes da gente conhecer melhor esses micro-organismos e entender por que eles habitam o nosso corpo e como que eles são a chave para a saúde do nosso corpo e nossa mente, a gente precisa voltar a nossa atenção para a nossa vida atual. Pensar nessas doenças que estamos suscetíveis a ser pegas por elas, né? Que são doenças do século XXI, que é assim que aborda no livro. Quais são essas doenças? Alergias, asma, esclerose múltipla, artrite, a obesidade, que da obesidade a gente tem a diabetes tipo 2, tem doenças cardiovasculares e dentre outras. Também doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, né? Então não pode comer nada derivado de trigo. E também a síndrome do intestino irritável, que é bem comum. E também as doenças mentais, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, TDAH, o autismo, o toque. Então, todas essas doenças, chamadas de doenças do século XXI, elas não fazem parte da nossa genética. Então, não era para fazer parte
da nossa vida ser tão susceptíveis a essas doenças. E tudo isso tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com o nosso ambiente, tem a ver com os nossos hábitos alimentares, com toda essa nossa cultura da forma que a gente vive. E o livro também traz, né, faz essa crítica, e no final do livro, já indo lá para o final, traz uma abordagem de como melhorar, né, o nosso estilo de vida. Então, ela traz ali que isso não é algo normal, né? Essas doenças não é normal, ela é fruto realmente desse estilo de vida que a gente leva. E o que eu vejo que é muita falta de conhecimento, né? Então, a gente tem uma cultura alimentar péssima, nossa medicina, ela tá bastante equivocada em vários aspectos, arcaica dos tempos antigos, estão muito desatualizadas. Então, aqui no livro, por exemplo, traz algumas pesquisas científicas recentes, né, que mudaram a ciência. Mudou a ciência, mas não mudou a medicina. Muitos médicos, né, muitos hospitais, formas de tratamento ainda tá voltado para antes dessas pesquisas atuais que tem relação com esses micro-organismos, né, de cuidar da nossa microbiota. Então, assim como, por exemplo, um carro, ele não é bom, ele estraga se você colocar sempre combustível ruim. O mecânico sabe disso. E com a gente é a mesma coisa, né? Então, assim, o nosso combustível é a nossa alimentação. E é bem comum a gente ir até um hospital, ir até uma consulta médica. Você não vê médico perguntando o que é que a gente está comendo, né? A nossa medicina, ela vem para tratar, ela vem para diagnosticar a doença e tratar. Mas ela não vem como uma precaução, ela não vem para evitar que essas doenças aconteçam. O médico ali, você chega ali, é raro quando o médico fala o que é que você está comendo, né? E tem essa divisão entre médico e nutricionista, até na própria faculdade, na universidade, o que era para alunos da graduação ali de medicina, tá ali estudando nutrição em conjunto, não só uma disciplina. Se você olhar a ementa dos cursos de medicina, nutrição é algo à parte, a pessoa pode se especializar naquilo, mas uma opinião minha, isso deveria fazer parte, né, da conduta médica, a nutrição, ou então pelo menos um nutricionista, sempre que você fazer uma consulta, o nutricionista tá ali acompanhado. Para mim deveria ser assim. E a gente vê o tanto que tá errado, porque nos próprios hospitais. Então, quando você tá ali como paciente num hospital e eles te servem comida, já vi bolacha de água e sal com margarina, leite é super inflamatório, causa inflamação, e açúcar. Então, assim, óleo, não tem uma consciência alimentar. O hospital não pensa nessa consciência alimentar. Você está tratando um paciente e você está dando margarina, você está dando comida processada para o paciente. Não é bem por aí. E essa medicina que a gente chama de convencional, que é a medicina ocidental, ela difere muito da medicina oriental, que, por exemplo, a gente tem a Ayurveda, e que eu também aqui nessa série de vídeos ainda vou falar da Ayurveda. E tanto que essas doenças que eu citei, ela tá mais aqui no Ocidente do que nos países do Oriente, na Ásia, por exemplo. Aqui elas são bem mais comuns. E voltando aos micro-organismos, vamos entender quem são eles e como eles, o que eles estão fazendo por nós e nós fazendo por eles. Então vamos lá. É esse microbioma que habita principalmente no nosso intestino. No total do nosso organismo corresponde a 100 trilhões de micro-organismos, que só no nosso intestino corresponde ao peso de um fígado, em média. Ou seja, 1,5 kg de micro-organismos tem no nosso intestino.
No nosso dedo, por exemplo, tem uns 50 milhões de micro-organismos. Então, assim, cada pedaço da nossa pele existe um ecossistema de micro-organismos que eles não são iguais. Então, existe em torno de 4.000 espécies de bactérias, ou seja, 4.000 diferentes tipos de bactérias. E cada uma executa uma função diferente no nosso organismo e são essenciais para nossa estrutura, para nos manter vivos. E para entender melhor a função desses micro-organismos, eu vou fazer um trajeto aqui para entender como que esses micro-organismos trabalham. Então, primeiro, que a gente coloca o alimento na boca, que ali já na nossa saliva tem uma molécula chamada de enzima, que é um tipo de proteína que quebra essas moléculas em moléculas menores, que já começa então esse processo de digestão. Apesar que a digestão ela acontece no estômago, mas aqui na língua a gente tem essas enzimas que já começa essa quebra do que a gente tá comendo ali, ingeriu. E aí isso passa pelo trajeto do estômago, do esôfago. Aqui a gente tem a traqueia que faz um movimento de sanfona para formar esse bolo ali e umedecer também. Isso vem para o nosso estômago. E o nosso estômago, ele precisa ser ácido. E tanto é que tem aquela bactéria que causa a gastrite, a Helicobacter pylori, H. pylori, que ela vive, né? Ela vive ali no nosso organismo. Ela é uma amiga, só que se seu organismo, sua imunidade, o ácido se desequilibrar, ela vai atacar. No caso, acontece isso. E aí, a função do nosso estômago é digerir, né? Fazer a digestão, quebrar essas moléculas ali, e esse ácido também é para matar muitas das bactérias que veio do alimento, que são bactérias que não fazem parte do nosso organismo, que são para executar essas funções necessárias. Então ali no organismo, no estômago é que vai fazer essa quebra. E daí do estômago vai para o intestino. E o intestino, ele é dividido, né? Então, a gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. E aí tem, nessa parte do intestino grosso, a gente tem o cólon, o seco. E ali, e mais um trechinho assim, a gente tem o apêndice. E o intestino, quando a gente fala intestino, a gente está falando em microbioma. Por quê? A maioria das nossas células, fora do intestino, por exemplo, elas se alimentam de açúcar, que está no sangue. Então, toda essa digestão ela é processada e todas essas moléculas no final vira energia, ou seja, ela vai virar glicose que vai para o nosso sangue, que vai para entrar em todas as nossas células, porque elas necessitam dessa glicose para gerar energia, para sobreviver. E aí que a maioria das nossas células se alimentam dessa glicose. Já as células do nosso intestino, principalmente ali essas do intestino do seco, que é onde está a grande parte dessas bactérias, desses micro-organismos, ali 1 trilhão de bactérias, elas não se alimentam dessa glicose, elas se alimentam dos restos, dos resíduos gerados pelas bactérias. Então, elas só conseguem sobreviver. Então, se não existisse essas bactérias no nosso intestino, o nosso seco vai chegar ao fim. Agora, imagina você fazendo consumo de antibiótico. Que antibiótico, ela não escolhe, eu vou matar essa porque é benéfica. O antibiótico, biótico é de que tem vida. Então, é exatamente para matar bactérias. O antibiótico serve, né? Para combater bactérias. Então, o antibiótico ali, aquele medicamento, ele não sabe definir o que é bom, o que é ruim. Vai dizimar todas as bactérias. E acaba que mata essas que são benéficas para o nosso organismo. Então, por isso que também a gente tem que ter essa consciência do momento certo da gente tomar os antibióticos. No livro também traz, né, essa consciência de esses questionamentos de
olha, você precisa mesmo tomar um antibiótico? Espere alguns dias para você tomar, ver se realmente necessita. E se fala que o antibiótico é 5 dias, toma certinho, de 12 em 12 horas. Faça isso, porque as nossas células, as bactérias também, elas têm memória. Então é por isso que tem o horário certo para tomar, tá? Então tá. Então, voltando. E aí, existe uma diversidade de bactérias que exercem diferentes funções que são essenciais para o nosso organismo. Por exemplo, existem bactérias no nosso intestino que fazem a quebra de gordura, e isso ajuda no funcionamento do fígado. Existem também bactérias que executam função não só no intestino, como, por exemplo, na nossa pele, na região das costas e na área do rosto, que tem esses poros que liberam gordura, que também tem bactérias que consomem essa gordura. Tem bactérias que vivem nas regiões úmidas, como, por exemplo, no umbigo, nas axilas, na virilha, que elas consomem o nitrogênio que é liberado do suor. E no organismo também tem uma bactéria que sintetiza uma proteína que produz a vitamina B12. A gente tem essa bactéria no organismo quando consome carne. E por quê? Não sei se vocês já ouviram falar, mas pessoas vegetarianas, por exemplo, elas precisam comprar na farmácia vitamina B12, fazer esse consumo. Porque o nosso corpo ela não produz por si só a vitamina B12. Então, ela precisa dessa bactéria e que vem da alimentação, no caso, no consumo de carne. Por que no consumo de carne? A vaca, ela se alimenta de capim. Só que quando ela se alimenta de capim, vem terra junto. E ali, nessa terra, estão essas bactérias específicas. Essa bactéria, na terra, vai para o organismo da vaca e fica ali nos seus músculos, ali na carne mesmo da vaca. E a gente consome a carne e como ela é resistente ali a altas temperaturas, provável, a gente alimenta dessa carne, então a gente acaba ingerindo essas bactérias, que ela não causa malefício nenhum, e no caso, e aí é o que gera a vitamina B12, e a gente consegue, o que ajuda no funcionamento do nosso cérebro, dentre outras funções, que é essencial para o nosso organismo. Se você não se alimenta de vitamina B12, uma série aí de sintomas, de problemas vão surgir aí no seu corpo. Então, para você ver a importância desse tipo de bactéria no nosso organismo. E ali no intestino, na parte separada, né, a gente tem ali esse trechinho que é o apêndice, esse rabinho aí, que é o apêndice. O apêndice, ele mede ali em média 8 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. E o apêndice, ela também traz essa informação que eu achei genial, era algo que eu não sabia. Eu fiquei assim, fiquei chocada, porque a nossa medicina convencional, desatualizada até hoje, tem o costume de retirar o apêndice dos pacientes. Então, hoje em dia as pessoas sofrem bastante de apendicite, né? E aí então sofre ali aquela cólica e aí acaba fazendo essa cirurgia para retirar o apêndice. Existem pessoas que têm um apêndice ou até 2 apêndices e eu não sabia que tinha 2 apêndices, mas no livro diz que tem 2 apêndices, pode ter 2 apêndices. E retira, e aí faz a retirada desse apêndice, né? E como se não fosse um órgão que não servisse para nada. E no livro do Darwin, A Descendência do Homem, que foi lançado depois da origem das espécies, ele descreve sobre o apêndice, né? Que o apêndice é um órgão rudimentar da espécie humana, visto como um vestígio evolutivo que nos acompanha lá desde aquela época lá, e que não tem de fato nenhuma
finalidade. Mas é porque naquela época, quando o Darwin descreveu aquilo, a alimentação era diferente. Naquela época, éramos mais caçadores-coletores, né? E então por isso que ali o apêndice não sabia qual que era a finalidade. Mas hoje em dia causa o apêndice. Então o médico fala, não tem um problema, porque já vem ali desse conhecimento de Darwin, trouxe para a ciência de que é só um vestígio evolutivo e tá ali, e é rudimentar, como se fosse o nosso dente ciso. E na verdade, o apêndice, ele é como se fosse a reserva do carro. É onde contém a reserva dos micro-organismos benéficos à nossa saúde. Então, ali tem na porta de entrada do apêndice, tem um biofilme para que eles não, esses micro-organismos que estão ali reservados, né, estocados, não sejam afetados pelas outras bactérias invasoras, né, as recalcadas. Então tem esse biofilme ali para proteger, e no momento que as bactérias são dizimadas, como por exemplo por antibióticos ou pela falta de uma alimentação desequilibrada, que falta algumas dessas bactérias que executam funções específicas, é o momento que o apêndice fala, vai lá meu filho, vai lá micróbio, vai lá executar a sua função. Então ali é o estoque, né? É os reservas ali. Então faz parte do nosso sistema imunológico, e parece que a medicina ainda não tem essa noção, porque se ela tivesse essa noção, pararia com a cirurgia dos apêndices. E aí as pessoas que não têm mais o apêndice, que fez essa cirurgia, retirou o apêndice por causa teve apendicite, elas estão mais propícias a dizimar essas bactérias e só prejudicar a sua saúde. Então, por exemplo, com a Covid, que aí você precisava também fazer esse consumo de antibióticos, porque abaixa a imunidade e tal, dificultou tudo, né? Essas pessoas ficaram mais vulneráveis, com certeza. E aí tá. Aí a gente tem esse apêndice. E aí, por fim, passa pro restante do intestino grosso, que vai pro reto, e o restante do que a gente come é liberado no cocô. Cocô, olha o cocô. E o que é que sai no cocô, já que tem esse tanto de micro-organismos no intestino? Se a gente pensar no peso do cocô, 75% é água. E o restante são bactérias vivas e mortas, e 17% ali são fibras. Lembrando também que o que eu não falei é que essas bactérias, muitas delas se alimentam de fibras. Porque a gente que faz consumo de planta, a gente come planta, a gente não tem essas enzimas, nosso corpo não produz. Nossos genes que sintetizam proteínas, não sintetiza a enzima para quebra da celulose. E toda planta, ela tem uma capa na superfície chamada de celulose. Então, quem consegue fazer essa quebra da celulose são as bactérias ali no intestino. E, né, o que facilita. E aí, o que ali não for quebrado, vai embora nas fezes através que são essas fibras. E isso é bom também, né? Não ser consumir tudo, então por isso que a gente precisa fazer uma alimentação rica em fibras para ajudar nesse processo de digestão e de metabolizar os nossos alimentos e ter um intestino regulado e ir embora ali nas fezes. Fazendo um adendo, quando você pega essa planta e bate ela no liquidificador, também é capaz de quebrar essa celulose. Então você consegue ali quebrar essa celulose, que facilita na digestão. A questão é que, se você sempre fazer isso,
Não, as bactérias, você precisa alimentar as suas bactérias, porque elas precisam se manter vivas, e muitas delas se alimentam de fibras. Então, você precisa de fibra. Se você não come fibra, ou então bate, elas vão passar fome. Enfim, então o nosso cocô, ele tem esses micro-organismos. Cocô. Eu existo porque vocês são bichos que gostam de comer. É muito bom. E aí, eu vou também fazer uma digressão aqui para vocês assistirem a uma série no Netflix chamada Era dos Dados, o episódio 2, que o nome do episódio é Cocô. E fala exatamente o que traz nesse livro. É super interessante, que é uma pesquisadora, uma arqueóloga, que ela investiga, né? Ela investiga cocôs do passado. E aí nessa série, nesse episódio, mostra que ela achou um cocô de 50 mil anos atrás. Tanto é que o último vestígio era de 9 mil anos atrás. E aí ela descreve que ela supõe, ali no momento, que é da espécie humana, de pessoas, e de um cachorro. E aí ela também fala, né, também a importância do estudo do cocô, porque através do cocô você consegue identificar se a pessoa está saudável ou não. Porque a pessoa vegetariana, por exemplo, ela vai ter uma diversidade maior de micro-organismos nas fezes. Vai encontrar uma maior diversidade de micro-organismos. E isso é muito bom. Já uma pessoa que consome mais carne, ela vai reduzir essa quantidade de micro-organismos. E ela também relata que também, não só no filme, mas também nesse episódio, mas também no livro, que a pessoa vegetariana, que tem uma alimentação rica em uma diversidade de alimentos, principalmente as do passado, na época que eram os caçadores-coletores, e não viver nessa vida de alimentação, de alimento processado, industrializado, que as pessoas dos anos de 1950, elas têm uma anatomia, uma fisiologia mais parecida com as pessoas que viveram, a espécie humana que viveram há 50 mil anos atrás, do que com nós aqui do século XXI, né, por causa da nossa alimentação que mudou, né, se tornando industrializada, e não só a questão da alimentação, mas o nosso hábito de vida, tudo mudou, né, então a gente passou de caçadores-coletores para consumidores ostensivos, a gente passou de ativos para pessoas sedentárias, a gente passou de viver numa província para viver num mundo globalizado, a gente passou do remédio de planta à indústria farmacêutica, a gente passou de viver o básico para viver o exagero e por aí vai. Então, depois da Revolução Industrial. Mudou o nosso organismo, e essas doenças, portanto, não faz parte da nossa genética. Entretanto, o nosso microbioma hoje, a mulher, assim, no parto, ela vai transferir esses micro-organismos, então é um efeito dominó que não passa, por mais que não tá no nosso gene, tá nos os nossos micro-organismos diz muito sobre a nossa saúde e o quão estamos susceptíveis à nossa alimentação. Então, se uma pessoa ela tem uma diversidade maior de bactérias do que uma outra, com certeza essa com maior diversidade, ela vai ter um filho mais saudável do que essa pessoa que tem uma quantidade de micro-organismos menor. E isso é passado para os filhos, né? Então, tudo que eu disse aqui até agora é um resumo da introdução do livro, mas claro que é o assunto principal, que diz respeito ao nosso microbioma e à nossa saúde. E o capítulo 1 desse livro, ele diz respeito já às doenças do século XXI. E então, voltando, no passado, então quais eram as principais doenças, né, infecciosas causadas por bactéria? Pneumonia, a cólera,
tuberculose e algumas outras, né? Mas de epidemia foram essas. E conseguiram combater essas doenças infecciosas através da vacinação. Ela diz respeito nesse livro ela conta a história da vacinação, a higiene médica, a pasteurização, que é a teoria da biogênese, né, quando descobriu que existiam esses micro-organismos no ar, né, como é invisível ao olho nu, foi quando o Pasteur, que esse nome pasteurização vem de Pasteur, esse pesquisador que trouxe essa teoria da biogênese, né? Biogênese, né? O início da vida, e pasteurização. Então, leite pasteurizado. O que é isso, leite pasteurizado? Na verdade, quando você tira o leite ali da vaca, colocou ele para ferver, você está eliminando as bactérias. Isso é fazer a pasteurização do leite. A grosso modo, é isso. E também ela discute, traz esse conhecimento histórico da penicilina, que foi quando surgiu os antibióticos, e antes disso o saneamento básico. Então, tudo isso levou ao avanço da medicina, ao avanço de combater essas doenças infecciosas. E a Alana, ela faz essa comparação do passado, do século XX para o século XXI, o que mudou em relação a esse avanço da medicina, a esse avanço do combate às doenças infecciosas. Que no passado, ali por volta de 1900, a expectativa de vida era entre 31 anos e até 50 anos nos países mais desenvolvidos, nos países ricos, e também a taxa de sobrevivência, né? Ela aumentou a partir do século XXI. E então teve essas melhorias, porém isso foi substituído por essas doenças do século XXI que eu já citei aqui. E ela descreve que essas doenças do século XXI, elas costumam surgir no intestino e está relacionado com o nosso sistema imunológico, e é claro que é porque afeta os nossos micro-organismos, que a gente tem que entender que eles são os nossos bichinhos de estimação, e aí eles têm que ser bem cuidados, né? Então a gente precisa acolhê-los. E ela questiona o que em nossa vida abundante, ocidental, moderna, que está nos deixando tão doentes, né? Ela faz esse questionamento e a partir disso ela vai falar sobre todas essas doenças e o que está acontecendo. E aí o próximo capítulo, e os próximos capítulos, ela aborda bastante, ela fala bastante da obesidade. E eu deixei esse assunto para o próximo vídeo, porque é muita informação. E aí eu já vou direto, vou trazer aqui com os slides, vai ficar um pouco diferente desse. E eu iniciei aqui essa jornada de produzir conteúdos no canal do YouTube. Espero que vocês gostem, espero que seja útil para vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem mais curiosidade, pode comentar aqui que eu vou trazer no próximo vídeo. O conteúdo é importante e vai dar bom isso aqui. E no final da leitura deste livro especificamente, eu vou colocar a leitura completa do livro e do início ao fim. E vou deixar na descrição também slide do que eu já disse aqui nesse vídeo. E se inscreva no canal para quem ainda não se inscreveu. E vamos que vamos mudar esses padrões, esses comportamentos errados da nossa vida, vamos mudar a nossa alimentação, vamos aqui conhecer mais sobre quem somos, porque não é possível. Mas quantos anos você já viveu aí sem conhecer o seu próprio corpo, sem saber o que é que você está comendo e para onde isso vai? A gente precisa saber. E a minha função aqui é compartilhar e trazer esses conhecimentos, é quebrar alguns tabus, quebrar essa cultura que a gente tem de que a nossa medicina é tão correta, ela não é tão correta assim. Claro
Claro que ela é ótima em vários aspectos, na questão de diagnóstico, de cirurgia, de tratamento, mas a gente também tem que se preocupar com a precaução. A indústria farmacêutica, ela está mais preocupada em nos fornecer medicamentos, né? Mas o que antes a gente precisa não fazer o tratamento, mas a gente tem que ter a precaução de não precisar desses tratamentos, porque isso não faz parte da nossa genética, não faz parte da nossa espécie humana. Essas doenças estão sendo causadas por causa dos nossos hábitos, do que a gente come. Você é o que você come. Essa frase aí já é batida, mas é isso mesmo. E é isso, até o próximo vídeo.